Não consigo parar de comer doce, Jorge. O que eu faço? Qualquer jujuba tá dando mole, eu pego. O que eu faço? Eu gosto pra caramba, não quero parar de comer. Porém, meu médico já me alertou que o negócio tá feio, tá complicado, eu preciso melhorar. Como é que eu faço para não sentir tanta falta de doce? Que é isso que eu quero, né? Ou inclusive substituir. Como é que eu faço? Fica comigo aí. Consumo de doce, tem gente que queria viver na fantástica fábrica de chocolate, né? Queria ficar lá naquele mundo maravilhoso e que isso não tenha problema nenhum para a saúde. Isso seria o ideal, né? Mas acontece que o consumo crônico de açúcar pode acarretar algumas coisas. E se você chegou nesse vídeo, você está preocupado sim com isso. E você sabe que, no mínimo, você tem a preocupação de não engordar. E aí, o que gera isso? O que gera essa enorme vontade de comer doce? Bom, vamos lá. Você pode ter, vamos colocar aqui 3 razões principais, tá? Para o seu consumo exagerado de doce. Aliás, 4, né? Vamos colocar 4. Primeira razão, desbalanço em alguns hormônios da saciedade, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Segunda razão, glicemia variante, né? Sua glicemia varia muito, eu vou explicar os motivos também para isso. Terceira razão, inclusive muito mais comum que as outras duas, ou junto com as outras duas, emocional. E quarta razão, simples, é um hábito que você adquiriu durante a vida. Vamos tratar das duas primeiras e as últimas duas a gente deixa para depois. Hormônios da saciedade. Como assim, Jorge? O que você quer falar? Bom, alguns hormônios têm relação direta com a sua capacidade de se sentir saciado depois de uma refeição. Então, se esses hormônios estiverem em baixa ou se algum outro hormônio que indica que você tem que comer estiver em alta, você vai ficar com mais vontade de comer. Como a vontade de comer está relacionada à energia, necessidade de energia, se esses hormônios estiverem em alta, provavelmente você não vai ficar com uma vontade absurda de comer alface. Você vai querer algo com muita energia. O que tem muita energia de forma mais fácil? Açúcar. E como assim muita energia de forma mais fácil, Jorge? Bom, vamos lá. A gordura, por grama, ela tem mais energia do que o açúcar. A gordura vai ter 9 calorias ali por grama, tá? Consumida. Já o açúcar tem 4 calorias por grama, né? E isso vale para qualquer carboidrato, não só para o açúcar. E aí eu explico em outros vídeos, né, o que é o açúcar, qual a diferença para os outros carboidratos, não é o momento aqui. Mas o fato é que os carboidratos em geral vão ter 4 quilocalorias por grama, tá? Mas então, Jorge, se a gordura dá mais energia para o corpo do que o açúcar, por que meu corpo prefere o açúcar? Bom, primeira razão principal, é uma energia mais rápida. A gordura demora mais para ser digerida, ela tem mais energia, mas demora mais para ser digerida. Já o açúcar, ele é digerido muito mais rapidamente. Inclusive, já aproveitando para explicar o motivo pelo qual você já deve ter até ouvido, né, que no cérebro, o açúcar, quando consumido, ativa algumas áreas muito próximas às que são ativadas quando você consome algumas drogas. Exatamente por isso, porque o seu corpo sabe que aquilo é bom para te gerar energia. Seu corpo está querendo algo que te gera energia porque no seu passado de Homo sapiens, quando você não tinha toda essa segurança e alimentos à disposição, você precisava se guiar pelo que te desse mais energia. Então o seu corpo aprendeu a identificar, olha, isso aqui dá energia, isso aqui é bom, porque aí vai me garantir maior proteção contra predadores, vai me garantir por mais tempo sem precisar comer novamente, sem precisar caçar novamente. Então você busca o que tem mais energia. E seu cérebro se adaptou a isso. Por isso que quando você come o açúcar, aquela região é ativada, uma região até do vício. Porque o seu corpo sabe que é bom para ele. Agora, é bom para a modernidade, em que você tem alimento à disposição a todo tempo? Não. Mas o seu corpo, ele é primitivo. Então ele entende isso. Certo? Então esse é o motivo pelo qual o açúcar tem essa ação no corpo e pelo qual você, quando tem os hormônios da fome em alta, você tem mais vontade de comer açúcar. O hormônio da fome muito conhecido é a grelina, por exemplo, tá?
E como que eu faço para diminuir grelina e aumentar os hormônios que não me deem tanta fome assim? Bom, é uma missão um pouquinho difícil porque não é algo pontual. O que acaba tendo efeitos bons na redução de apetite? É quando você diminui o índice glicêmico geral da sua dieta, tá? Você começa a comer coisas com menor índice glicêmico, também tem outros vídeos explicando o que é índice glicêmico, tá? Mas o fato é que é a velocidade com que o açúcar surge no seu sangue depois que você come o alimento. Você digere e o açúcar vai para o seu sangue. Então essa velocidade é o índice glicêmico. Quanto mais rápido, maior o índice. O que tem alto índice glicêmico? Por exemplo, sucos em geral, arroz, pão refinado, tá? E o que tem menores índices glicêmicos? Pães integrais, cereais integrais, algumas frutas como maçã, por exemplo, tá ok? Feijão tem menor índice glicêmico. Se você colocar mais desses alimentos e mais fibras, você tende a diminuir, por exemplo, grelina, que é o hormônio da fome, tá ok? E aí isso vai diminuir um pouquinho a sua vontade de comer doce. Segunda causa para a necessidade de açúcar, a variação de glicose ao longo do dia. Isso vai de acordo com a minha última dica. Quando você coloca alimentos de mais baixo índice glicêmico, sua glicose tende a ficar mais estável durante o dia. Só isso já vai diminuir a sua vontade de comer muitos doces. Mas acontece que tem muita gente que fica muito tempo sem comer e quando come coisas de alto índice glicêmico. O que acontece? Sua glicose vai lá em cima no seu sangue e volta. Ela vai lá em cima, manda para o seu cérebro aquela informação, quero mais, e daqui a pouco desce. Quando desce, está lá embaixo, você precisa logo subir de novo, tá? Então, ou seja, eu passo muito tempo sem comer e quando como algo de alto índice glicêmico, ou estou comendo toda hora belisquetes, então minha glicose está fazendo isso, tá? Isso não só desbalanceia os hormônios da fome, como também vai indicar para o seu cérebro que, olha, vai ter momentos que eu vou precisar muito de glicose, porque vai baixar muito, tá? Acontece que, aí não tenho tempo para explicar isso agora, mas quando sua glicose está lá em cima, vem a insulina e coloca tudo para dentro da célula. Quando coloca para dentro da célula, sua glicose fica baixa. Quanto maior o índice glicêmico, mais a insulina tem que ir rápido. E quando ela vem em grande quantidade, é possível que você entre até no estado de semi-hipoglicemia ou hipoglicemia aparente. Baixa a glicose que você precise comer para levantar a sua energia. Tá bom? Então, basicamente, o que eu estou dizendo? Se por algum motivo sua glicose estiver desbalanceada por esses dois motivos que eu citei, ou demora muito para comer, ou fica beliscando toda hora, tá ok? Coisas de alto índice glicêmico sempre, que esse é o grande problema, tá? Você não vai ter isso se você estiver beliscando maçã, por exemplo, tá ok? Você vai ter se você está beliscando doce, biscoito, tá ok? Então, se você por algum motivo tiver com esse desbalanço de glicose, você também vai ficar com maior vontade de doce. E isso vai acontecer mais propriamente nos diabéticos ou pré-diabéticos. Isso porque eles já têm um desbalanço na quantidade de insulina. Então pode ser que a glicose fique muito alta, até quando ele consome alimentos normais, tá? E depois fique muito baixa, tá ok? E aí, se for diabético tipo 1, por exemplo, que não produz insulina, ele vai ter que tomar insulina artificial, tá? E aí a preocupação dele estar tomando certinho, tá ok? Tem outras preocupações, claro, da própria segurança da pessoa, mas além disso tem essa preocupação também da vontade extrema de comer doce, de desbalancear o peso, de não ficar um corpo tão saudável assim. Se for diabético tipo 2, vale a mesma coisa, mas ele provavelmente não vai estar tomando insulina artificial. Vamos supor que ele esteja trabalhando só na dieta. É isso, consumo de alimentos de baixo índice glicêmico. Mas aí entra o terceiro fator, o fator emocional, galera. Muita gente tende a compensar o que está passando nos alimentos, tá? E de novo, pela mesma explicação que eu já dei antes, né, a ação do açúcar no seu cérebro, você vai querer açúcar para compensar aquilo, tá? Então é importantíssimo que você tenha essa noção. E aí, Jorge, como é que eu faço nesse caso? Bom, aí diferente das outras duas questões, não é só a alimentação que vai te ajudar. Aí, galera, é aquela dica sem graça, mas que é verdade, tá? É buscar mais calma na sua vida, um hobby que você sabe goste nesses momentos de ansiedade,
é buscar um terapeuta, assim, tá constantemente trabalhando, meditação, que eu gosto bastante, colocar uma música calma, tá ok? Quando não der jeito, bebe água, ao invés de comer uma balinha, tá ok? E lembra, você tem que descondicionar o seu cérebro, porque se ele está relacionando momentos de ansiedade com doce, vai ser sempre assim. Tem que ter algum momento que você quebre essa cadeia. E o último motivo, vai corroborar com o que eu acabei de dizer, é o hábito. Se você sempre teve o hábito de comer doces, bom, está na hora de parar paulatinamente. Como é que eu paro paulatinamente? Você diminui aos poucos, é uma espécie de desmame, tá? Não corte doce de uma hora para outra, porque vai ser como você cortar um remédio psicoativo, tá ok? Você vai ficar mal-humorado, você vai ficar transtornado, você vai ficar, sabe? Pode ficar fraco, tá? Então você vai tirando aos poucos. Entendeu mais ou menos, galera? Piadinha sem graça de hoje, hein? Um cara que estava cavando falou: ah, o açúcar me dá muita energia. Aí alguém perguntou: por quê? O que ele respondeu? Porque quanto mais como açúcar, mais cavo. Mais cavo. Entendeu? Caraca, meu irmão, eu tô me superando, velho. Valeu, galera. Siga aí o canal. Se inscreva, aperte o sininho. Se estiver no Facebook, dê um like. Siga o canal. Se estiver no Instagram também, TikTok. Bacana? Sua participação é muito importante. Valeu, galera.